A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite, obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos. O Sempre um Papo é viabilizado por meio do patrocínio da CEMIG e da Engea. No fundo do palco, há cartazes com a logo do Sempre um Papo nos tons verde e branco. Em frente, há duas poltronas de cor cinza e entre elas uma mesa com copos e o livro do autor. Hoje recebemos o escritor e pesquisador Flávio de Lemos Carsalati, que lança o livro Civilização e Liberdade, Diálogos entre França e Minas Gerais na Arquitetura e no Urbanismo, editora autêntica. Flávio, pode vir. A plateia recebe o convidado com uma salva de palmas. Então, uma boa noite a todos e a todas. Flávio é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste um blazer azul escuro sobre uma blusa preta em conjunto com uma calça preta. Eu queria começar dizendo que esse livro é, na verdade, uma celebração. O primeiro motivo dessa celebração, e talvez o principal deles, é exatamente falar desses encontros, né, entre Minas e França na área de arquitetura e urbanismo. As nossas trocas culturais com a civilização francesa, com o pensamento francês, são muito fortes em Minas Gerais. Quer dizer, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Mas a gente já tem muitas publicações que falam da França e Brasil. Então, esse enfoque da França e Minas Gerais é um enfoque diferenciado, que foi, inclusive, pensado na celebração dos 300 anos da capitania de Minas Gerais, que nós celebramos no ano da pandemia, né, em 2020. Naquele momento, nós pensamos em fazer alguma palestra ou algum evento que falasse desses encontros. Mas acabou que as palestras não aconteceram, o que acabou gerando, né, até um produto muito melhor, porque as palestras vão, né, e às vezes não resta nada delas depois que elas são feitas, e aí nós conseguimos fazer essa publicação. Então esse é o primeiro motivo da celebração, e que muito, né, assim, muito me honra ter tido a oportunidade de fazê-lo. O segundo motivo de celebração é o fato da gente ter organizado um livro com tantos pesquisadores notáveis, todos eles meus amigos queridos, e aqui a gente tem ex-alunos, ex-professores, e alguns colegas que a gente admira muito, né? Sobretudo, são pessoas muito especiais para mim. Então essa celebração é para vocês também, com muito carinho e com muita alegria. E o terceiro motivo de celebração é porque é uma homenagem também a meu avô, que era francês, o Carsalade, né, vem da França, e meu avô desde criança me fez admirar a civilização francesa e com isso também me passou uma série de valores que são valores importantes e que a gente preza muito. E o livro é dedicado a ele. Bom,
o nosso encontro aqui, a ideia que a gente está tendo é de convidar para essa poltrona que é ao lado os autores que estão aqui. Alguns não puderam vir porque estão na França, né? Alguns deles mandaram vídeo, e a gente vai ao final passar o vídeo da fala deles. Mas a ideia da dinâmica aqui desse encontro é a gente chamar os autores por ordem alfabética para que falem um pouco da sua contribuição no livro, e ao final eu falo também dos capítulos que eu escrevi. Mas eu queria abrir o evento com um agradecimento extremamente especial ao cônsul honorário da França, que é o Manuel Bernardes. Um homem e uma mulher na plateia acompanham atentamente. A atuação do Manuel em Belo Horizonte, com essa ligação com a França, é muito ativa e muito importante, e esse é só um dos produtos e dos presentes que essa atuação tem trazido para Minas Gerais e para Belo Horizonte. Então eu queria convidar o Manuel para que ele pudesse também falar um pouquinho nessa abertura do evento, com um agradecimento muito especial e fraterno. Manuel é um homem branco de cabelo escuro, curto e barba grisalha. Ele veste uma blusa preta de manga comprida e uma calça jeans azul. Bom, eu fiz um bullet aqui só para andar rápido e não ficar repetindo. O Flávio já colocou que a ideia foi nos 300 anos, nós imaginamos uma série de eventos, uma série bastante grande de eventos que pudessem ligar Minas à França. O que de resto é fácil, porque sempre houve uma ligação dos valores entre o Brasil e a França muito claros. A França sempre influenciou a França a França sempre influenciou Minas de maneira direta ou indireta dentro dessa perspectiva. Então a gente queria verificar no tempo o que restou, o que ficou, o que ainda é válido, de que forma essa influência francesa ainda permanece hoje, ou se ela está atenuada face a um mundo muito mais diverso, muito mais complexo do que até aquela época. Então, a gente queria saber, o livro talvez vá nos ajudar a responder, qual o legado do Barão Haussmann no traçado da nossa capital. Eu, recentemente, tem uns 10 dias, a gente viu um documentário, passou na TV Sangue, sobre a demolição que o Barão Haussmann promoveu em Paris. Isso é uma coisa de louco. Ele jogou no chão a cidade, coisa que seria inviável hoje pelas leis, pela forma como a sociedade é constituída, não seria mais possível. Ele jogou no chão a cidade e construiu uma cidade nova a partir do zero. E isso, claro, trouxe muitas consequências para as populações que moravam, para as favelas que estavam situadas no centro de Paris e tudo. E a gente foi com o Barão que, pela primeira vez, Paris teve água encanada, logo em seguida, não foi no mesmo tempo, mas logo em seguida energia elétrica. Então foi uma mudança razoavelmente complexa naquele tempo. E hoje a minha pergunta para os arquitetos, eu estudei arquitetura também, mas não formei. E queria saber assim, como é que é hoje, como é que se torna uma cidade relevante no século XXI, quais são esses grandes desafios, se existe um modelo melhor adaptado à realidade brasileira e quais os avanços que nós temos hoje. O modelo francês, da organização francesa, ainda tem um sentido para a nossa civilização aqui brasileira, ou ele foi se diluindo ao longo desse tempo? A gente vê que a arquitetura realmente é um traço bastante cultural, não é só técnico, mas é um traço cultural. E a gente vê que a sociedade francesa hoje ela é muito polarizada em termos da defesa do território em torno das políticas públicas. A gente nem sabe, sinceramente, eu nem sei como é que as coisas na França andam, porque para qualquer ideia tem 10 a favor, tem 10 contra. Então, é difícil gerir um país que tem essa multiplicidade de opiniões. Você vê o aeroporto Notre-Dame-des-Champs, tem 40 anos que está para ser construído, mas foi ocupado pela população
E agora, recentemente, o governo desistiu de fazer o aeroporto em Notre-Dame-des-Champs. Como é que você pode, uma cidade como Nantes, que é uma cidade grande, um polo, vai ficar sem um aeroporto? Então, assim, essas dúvidas da população e dessa organização da sociedade, com nossa discussão sobre tudo, hoje, estava vendo, Flávio, tem assim, uma porção de cidades pequenas que os prefeitos estão fazendo campos de painéis solares. Isso já está suscitando dúvidas, porque isso é muito feio. Quer dizer, enquanto uns estão querendo ter energia mais barata, porque o custo de energia na França cresceu demais, outros estão preocupados com a estética no campo. Então, como é gerir uma sociedade com esse grau de complexidade? Uma sociedade que recusou os centros de distribuição da Amazon porque eles querem proteger os pequenos empregos. Esse é um jeito de pensar muito diferente. E custa muito, é oneroso você ser coerente com as suas ideias. É muito caro você ser coerente com as ideias. A Amazon teve que colocar do outro lado do Reno, na Alemanha, o centro de distribuição, porque várias cidades na França se recusaram a aceitar quantos empregos iam gerar, mas iam pegar os empregos pequenos, então eles não querem. Então, essa autonomia das cidades, a organização lá, 36 mil municípios, diferente daqui, mas, porém, com tratamento de território para coisas complexas, como transporte, lixo, tudo é gestão de território, não é mais a cidade que conta, mas a gestão do território. Então, hoje, eu me pergunto qual o modelo que existe na França, se ele ainda é viável, quando você pega uma cidade como Marseille, que o governo fez investimentos milionários no centro da cidade, como o Museu do Amanhã, ou das culturas mediterrâneas e tudo mais. Você anda para a lateral, está cheio de camelô na rua, coisa que nós discutimos aqui na década de 90 em Belo Horizonte, está cheio de camelô implantado no meio da Marseille, os bairros, os HLMs, que são os centros da periferia, todos dominados por tráfico de drogas, com dificuldade de recuperação dos espaços. Então, essa mesma sociedade muito, muito politizada e muito heterogênea, a França hoje é um país heterogêneo, propõe enormes desafios para eles mesmos, uma coisa que a gente vive já no cotidiano. Então, eu espero que esse livro nos traga reflexões sobre esses modelos, sobre essas ideias, e de que forma a gente pode construir uma cidade relevante, como eu disse, para o século XXI, uma cidade que se coloque não mais na esfera do Estado, não mais na esfera do país, mas em uma escala planetária. Quais são as soluções? Uma boa noite para nós, bons diálogos. Queria agradecer ao Flávio, que desde a primeira hora aceitou o nosso desafio e, com muita persistência, muita resiliência, conseguiu levar à frente o projeto. Quero agradecer o serviço do livro da Embaixada, que financiou. Foi um projeto que é apresentado, tem muitos projetos no Brasil inteiro, e ele conseguiu justificar esse ponto. Então, a Embaixada também, quero agradecer a Embaixada, o serviço do livro da Embaixada, que financia esse tipo de projeto. E eu espero que nós consigamos, de alguma forma, né, Flávio, traduzi-lo para o francês, na versão digital, não precisa ser papel, mas que as ideias é que são importantes, e eu espero que a gente consiga fazer essa ponte com os novos arquitetos na França. Obrigado mesmo, Flávio. Obrigado a todos os autores que contribuíram para o trabalho. Eu sei que é um trabalho coletivo, é um trabalho muito importante de reflexão, um trabalho não remunerado, e eu acho que isso é muito importante, que nós tenhamos a disponibilidade para discutir essas questões na construção de um Brasil novo, e lembrar vocês todos que no ano de 2025 nós teremos as temporadas cruzadas Brasil-França de novo. No primeiro semestre, os brasileiros se apresentarão na França, e no segundo semestre, de julho a dezembro, o Brasil receberá inúmeras produções culturais da França, tudo bancado pela França, e eu espero que nós tenhamos a oportunidade de reviver os bons momentos de 2005 e 2009. São todos convidados a participar desse movimento. E não sou mais o cônsul da França.
Eu já fui consul da França, mas depois de 18 anos eu pedi um pouco de paz, porque a gente é muito engajado, mas os projetos que são relevantes, sempre eu vou estar disponível, Flávio. Diversos espectadores na plateia acompanham a fala de Manuel. Muito obrigado, gente. Claro. Obrigado, Manuel. Manuel é um parceiro antigo, né? Desde mais de muitas décadas, né, que a gente faz coisas juntos e é um amigo muito querido. Eu queria também aproveitar, já que estamos agradecendo nesse período de agradecimentos, para também agradecer a Embaixada da França, sem a qual o livro não seria possível, e também agradecer a Editora Autêntica, que nos recebeu com um carinho maravilhoso. A Rejane se empenhou muito na realização desse livro, e toda a sua equipe, que fez um produto de altíssima qualidade editorial, de altíssima qualidade cultural, inclusive, né? Porque o livro é sempre um produto cultural de importância. Bom, eu vou fazer, então, dentro dessa dinâmica que a gente está propondo, eu vou deixar para falar por último, porque acho que aí eu controlo melhor o tempo, né? E vou convidar, então, por ordem alfabética, os autores para que eles falem um pouquinho também dos seus capítulos. Eu não sei se nós vamos conseguir responder as provocações todas que foram feitas pelo Manuel, né? Mas o livro, a organização desse livro, ela se propõe também a fazer primeiro um apanhado histórico, né, dessas relações, dessas trocas culturais entre Minas Gerais e França. E à medida que o livro vai se desenvolvendo, a gente tenta chegar um pouco na contemporaneidade. Então, talvez esses últimos textos do livro toquem em alguns pontos que o Manuel colocou, mas sem nenhuma pretensão, claro, de solucionar esses problemas, que é uma tarefa hercúlea, né? E quando o Manuel estava falando, eu lembrei daquela frase se não me engano, foi do Mitterrand, o Manuel me corrige aí, que ele dizia que administrar um país que tem mais de 300 tipos de queijo é praticamente impossível, né? Aí eu fico pensando que isso também deve se aplicar a Minas Gerais. Não só pelo queijo, mas também pela dificuldade crítica que nós mineiros temos, né? Que é muito parecida também, nesse caso, com os franceses. Bom, então eu queria convidar, por ordem alfabética, Carlos Alberto Maciel. Carlos é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa branca de mangas compridas com uma calça preta. Bom, boa noite a todas e a todos, né? Eu também quero começar agradecendo primeiro ao Flávio pelo convite para participar, integrar o livro junto de professores, amigos queridos. Acho que é uma honra grande participar. E ele me deu a incumbência de discutir a relação entre a obra do Le Corbusier e a arquitetura em Minas Gerais. É uma relação já bastante discutida e apontada, especialmente pela obra do Oscar Niemeyer, né, que teve uma influência direta numa relação inicial no Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, em 1936, quando era um jovem arquiteto, e que depois, com aquela proximidade com o Le Corbusier, desenvolveu toda a sua poética a partir dos pressupostos da arquitetura moderna. Como isso já era uma coisa bastante discutida, eu tentei traçar um caminho um pouco diferente, que é discutir o que eu denominei de a utopia do chão público, né? A partir de um dispositivo, principalmente, né, não exclusivamente, há vários aspectos ali que eu abordo no texto, não vou falar de todos, senão dá spoiler também, né? Mas principalmente com a ideia de que havia ali um princípio de destacamento das edificações do solo, que é a ideia do pilotismo, que trazia uma perspectiva de transformação do uso do chão, que passa a ser eminentemente público. Talvez a maior materialização disso tenha sido Brasília, né? Mas, no contexto específico de Minas Gerais, eu tento traçar como o encontro entre o Corbusier, aquelas ideias e alguns arquitetos brasileiros foi ocorrendo em diversos contextos, né? Desde Diamantina, quando Lúcio Costa escreve para o Le Corbusier dizendo que estava indo a Diamantina e que ali havia a verdadeira estrutura independente,
né, que era aquela estrutura em madeira das construções que eram como na Casa da Glória, por exemplo, né, que é inclusive da universidade, em que a massa edificada elevada se coloca sobre uma estrutura leve com treliças, com uma certa permeabilidade, mas também chegando nessa relação mais imediata em Belo Horizonte, em que a gente vê uma transposição quase direta de uma obra do Corbusier, que é a Vila Savoie, influenciando o desenho do Cassino da Pampulha, né, com o mesmo ritmo e sequência de colunas, com a mesma elevação do volume, entretanto, desconstruindo uma certa abstração geométrica e a pureza do edifício original do Corbusier, que era colocado sobre um grande gramado, e reconhecendo uma especificidade da paisagem e da geografia de Belo Horizonte. Isso permite chegar numa discussão que é, talvez, por um lado, um elogio ao Corbusier, ao dizer que há uma persistência de uma ideia que está até hoje presente entre nós, né, e que, portanto, tem um valor que deve ser reconhecido. Eu não problematizo as questões relacionadas às estratégias de colonização que estão implícitas nessas transposições, né, que são evidentes. Mas, por outro lado, também a capacidade de transformação dessas ideias num outro contexto, que é o lado de quem recebe a influência, né, e quem se apropria disso. E, nesse sentido, talvez, acho que o Carlos Martins, que é um professor também querido, né, lá de São Carlos, ele aponta uma característica dessa transposição de um ideário moderno para terras brasileiras que desloca a sua realização do aparato técnico, propriamente dito, em direção a uma construção da paisagem. Porque, ao contrário da construção moderna na Europa, em que as cidades estavam já extremamente consolidadas, né? A Paris do Haussmann já estava toda construída, né? E as manifestações modernas são pontuais dentro daquele tecido de construção muito mais antiga. No Brasil, a presença da arquitetura moderna coincide com o crescimento das cidades, né? Então, há uma certa natureza inaugural dessa presença que permitia aos arquitetos brasileiros exercitar de uma maneira muito mais ampla e generosa aquelas estratégias e, ao mesmo tempo, as referências que influenciavam essas decisões eram muito relacionadas ao contexto paisagístico e a essas pré-existências naturais. E, portanto, o texto vai caminhando nesse sentido, e um dado que eu acho muito simpático é o fato de que eu sou de Sete Lagoas, essa cidade perto daqui, de Belo Horizonte. Belo Horizonte faz parte da grande Sete Lagoas, né, inclusive. E é curioso que, em Sete Lagoas, a lei de uso do solo da cidade prevê o pilotis. Então, é muito curioso pensar uma ideia, né, o quanto essa ideia está tão presente no cotidiano das pessoas, a ponto de estar presente numa legislação de uma cidade do interior. Você falou das cidades do interior da França, né, Manuel? A gente pode falar das cidades do interior brasileiro. Enfim, existe ali talvez um atestado do valor daquela ideia. E, para usar um outro francês, né, o Valéry, ele diz que o valor de uma ideia não está na ideia em si, mas nos desdobramentos que ela pode gerar em mãos alheias em outras circunstâncias. Se a gente concordar com o Valéry, talvez a gente possa dizer que essa gênese da arquitetura moderna francesa, de fato, tem comprovado a sua relevância aqui. Por outro lado, eu acho que uma alegria é perceber que talvez seja em solos tropicais em que essa arquitetura floresceu de modo mais bonito. Porque no inverno francês, a menos 5 graus, a ideia de uma integração e de uma continuidade ela é retórica, né? Porque a gente tem que fechar, porque senão a gente morre de frio. E nos trópicos, não. A gente pode ter edifícios que são realmente avarandados, e esse tipo de condição que aquela ideia pressupunha, talvez com um certo nível retórico, aqui agora, ou talvez desde então, né, nos anos 30 e 40, quando veio transposta para cá, permite uma aplicação talvez mais radical, né, em que é possível fazer edifícios sem porta, é possível fazer espaços livres,
E aí a gente vai ver isso acontecendo nos espaços mais cotidianos, né, que talvez seja o mais importante, né, como, por exemplo, a escola em Diamantina, que o Niemeyer fez, e que o pátio está debaixo da sombra do edifício, né? Então, esse tipo de encontro, que eu acho que com todas as suas contradições, talvez seja o que guarde a maior beleza dessa contaminação, né, que permite, como faziam talvez os nossos modernos da antropofagia, né, se apropriar e, ao mesmo tempo, transformar aquilo numa coisa que vai levar além. Então, nesse sentido, eu acho que esse legado persiste, né? E a gente ainda está manipulando esse repertório de uma maneira que pode nos conduzir a essa utopia do chão público. É isso. A plateia aplaude a fala de Carlos Alberto. Essa fala do Carlos Alberto me lembrou uma entrevista de um morador de Brasília, e aí essa coisa que o Manuel falou das transformações da cidade, que Brasília é uma utopia, né, de ser uma utopia urbanística. E o André Schiller, né, o nosso amigo comum, né, Danilo, ele conta sobre uma entrevista de uma moradora de Brasília que estava cercando o espaço público lá da superquadra em que ela morava, e quando o repórter entrevistou, ele falou assim, não, eu estou cercando porque tem muita gente que está doida para entrar no meu espaço público. Então, acho que essa utopia persiste, e acho também, quer dizer, quando eu convidei o Carlos Alberto para escrever esse capítulo, é porque eu sabia que ele ia dar uma visão não corrente sobre as relações do Corbusier com o Niemeyer. E eu acho que essa é também uma relação muito interessante com relação à discussão que se faz entre influência e trocas culturais. Porque, na verdade, o começo do Oscar Niemeyer, claro, foi muito inspirado pelo Corbusier, mas a obra mais tardia do Le Corbusier incorporou muito do traço do Oscar Niemeyer. Então, a gente consegue ver aí que como França, né, e Brasil acabaram se relacionando também numa forma sempre nova de influências cruzadas ou de trocas culturais, como a gente preferir. Queria convidar a Celina, minha colega querida também da escola. Celina é uma mulher branca de cabelos escuros na altura dos ombros. Ela usa um blazer laranja e veste uma blusa preta. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer também ao amigo e colega Flávio, né, por esse convite e fazer parte dessa equipe maravilhosa de pesquisa. E essa possibilidade que ele nos abriu da gente rever tudo que a gente pesquisa desde digamos assim, começamos a estudar arquitetura, né? E, nesse contexto, vai ao encontro também do curso honorário, que fala dessa paixão pela cidade, por esses estudos que não se findam, e nesses questionamentos que só nascem e a gente não responde. Então, vamos lá. A minha parte, ela tenta abordar esse diálogo entre a França e o Brasil, mas pela parte inaugural da cidade, quando ela foi escolhida como capital, e, a partir daí, essa inspiração do neoclássico de Haussmann e todo aquele repertório do desenho urbano tão avançado para a época, e essa preocupação dele com a renovação do saneamento básico, tem toda essa requalificação que a gente chama de higiene no âmbito da saúde, propriamente dito, né, que veio também da Pont-Chaussée e também da Beaux-Arts. Então, essas duas universidades, esses dois centros, de alguma forma, inspiraram a Belo Horizonte, que nasce nessa comissão consultora, que grande parte dela estudou parcialmente lá ou trabalhou com pesquisadores ou especialistas que conheciam tudo de Paris ou dessa nova técnica ou desse novo saber urbanístico, que a gente chamava à época urbanística. E é a partir daí que nasce uma possibilidade da gente ler a paisagem de Belo Horizonte desde os primórdios, pelo menos com dois grandes olhares. Então, o que eu vou explorar seria como que os primeiros narradores que viram ela nascer, como eles narram esse momento dela. Então, eles mostram, curiosamente,
dois olhares peculiares para a gente. A gente começa a descobrir isso nas leituras das obras, romances, poesias, comentários de jornais, tudo isso, de alguma forma, a gente trabalha nesse capítulo do livro. E é interessante quando eu descobri que, por um lado, tem esse encantamento de Paris, à luz da Paris de Baudelaire, depois a Paris de Balzac, Benjamin, que era um alemão, que também fala, menciona e publica sobre Paris. Então, quer dizer, ela é mencionada por vários e vários romancistas, pensadores, e ela é uma referência também científica. Então, nesse aspecto é que Belo Horizonte nasce, e com esses dois olhares, um olhar da cidade que quer adquirir e ganhar essa atmosfera de modernité na Belle Époque, e essa cidade que não consegue implementar essa ideia perfeita assim, rapidamente. Nós vamos ter problemas imensos de implantação desse plano, pelo menos por 30, 40 anos. É a avenida que contorna a cidade, que eles não conseguem concluir, é a coleta do lixo, é o déficit habitacional já naquela época, são as condições já de segregação que a cidade já apresenta desde o início, por várias e várias circunstâncias. Então, é muito importante como que os narradores dessa paisagem mencionam esses aspectos com muito cuidado. E depois os primeiros visitantes, é Monteiro Lobato, que chega aqui e ele briga com a cidade, ele fica impressionado com a cidade monótona, empoeirada, etc. Ou um parnasiano, Bilac, que se encanta com a cidade, se sente responsável de elogiar as iniciativas, etc. E também a gente começa a mostrar esses contrastes. A Paris, que tem a capacidade do subterrâneo, do transporte subterrâneo, e a Belo Horizonte, que depois vai ter, já no início, por volta de 1903, o bonde. Então, começam essas menções dessa necessidade do deslocamento em velocidade maior, mostra que é uma cidade que ela não é do passo lento, e aí ela começa a se transformar. Tudo isso a gente começa a explorar a partir dos pensadores que trabalharam, ou leram Paris, ou analisaram Paris, mesmo mais recentemente, e os olhares mineiros, ou também dos nossos grandes memorialistas dessa época. E a gente não poderia mencionar dois grandes, ou 4 grandes pensadores dessa época, que seria impossível falar da nossa capital sem eles, que é o Pedro Nava, Avelino Foscoli, Carlos Drummond de Andrade, Apgar Renault. Então, eles todos são lembrados nessas narrativas, e que aí depois a gente avança para a consolidação da cidade, ainda muito jovem, até a gente alcançar os famosos années folles, tão comentados pelo Nava, né? Quando chega o cinema, quando chega o footing. Então, quer dizer, é mais uma abordagem aí do estilo de vida da época, e como que essa modernité parisiense influenciou definitivamente uma cidade que herdou, à luz dos projetos, da urbanística dela, os desenhos de Haussmann e os interesses de um avanço ou de uma referência de capital tão sonhada naquela época, desde Napoleão III. Então, mais ou menos, são esses diálogos necessários aí, e, de alguma maneira, de muito privilégio da minha parte, identificar essas memórias desses períodos. Muito obrigada. Bom, Celina talvez seja uma das maiores pesquisadoras da história de Belo Horizonte. Eu acho que a gente não tem jeito de falar de Belo Horizonte. Acho que nenhum texto contemporâneo sobre a cidade de Belo Horizonte pode deixar de citar os textos da Celina. Então, ela não podia faltar nessa coletânea que a gente fez. E os termos que ela usou, vocês viram que ela usou muito termo francês, né? Modernité, Belle Époque, années folles, essas expressões afrancesadas, elas estão mesmo presentes em vários textos desses narradores que ela citou, né? Pedro Nava, dentre outros. O que mostra que não era só a nossa cidade que tinha, na sua morfologia, a influência francesa, mas também
o jeito de viver, né, o modo de viver, porque a civilização francesa sempre foi muito admirada, né, pelos brasileiros e também pelos mineiros. Convidar o Danilo, então, para a sua fala. Danilo é um homem branco de cabelos escuros e barba grisalha. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa de manga comprida. Agradecer ao Flávio e parabenizar na pessoa dele, do cônsul honorário Manuel Bernardes, a todos aqueles que contribuíram para esse livro tão bonito. Um espectador assiste atentamente à fala de Danilo. E o Flávio, ele já trouxe aqui no momento que é a essência daquilo que a gente quer discutir, que é a capacidade de diálogo, né, que se dá quando duas nações estão em contato, né? Assim, não existe narrativa, a não ser que no caso de esquizofrenia, assim, não existe narrativa sozinho, do eu sozinho. Né? A narrativa é sempre para o outro, né? É sempre do francês para o brasileiro, do brasileiro para o francês. E é assim que a gente constrói a nossa história, né? Sempre com o outro, né? Para o outro. Então, quando a gente trata do diálogo entre duas nações, né, a gente está obrigatoriamente falando de narrativas. Né? E o Flávio, ele trouxe a oportunidade de diálogo aqui hoje, que eu não esperava, confesso que não havia preparado, né, para falar. Mas o meu texto, no caso, a minha pequena contribuição, ela se intitula O Galo na Livraria do Arquiteto. Ela trata dos impressos franceses de arquitetura nas bibliotecas de Minas Gerais no período colonial, né? Então, o título é baseado num texto de um ensaísta mineiro, Eduardo Frieiro, que encontrou, né, na biblioteca de um dos inconfidentes, Luiz Vieira da Silva, né, diversos livros franceses, né, próprios do período iluminista anterior à Revolução Francesa. Né, era o próprio, e como ele era cônego, o Eduardo Frieiro viu ali o próprio Diabo, né, o Diabo na Livraria do Cônego. Então, eu fiz essa paráfrase, né, o Galo na Livraria do Arquiteto, que era para mostrar que o que acontece, né, quando nós construímos o território, nós estamos construindo uma maneira de pensar. Né? Você falou muito de Belo Horizonte aqui. Belo Horizonte é uma maneira de pensar construída no território, né? Tatuada no território. E como tudo que se constrói por meio do trabalho urbano está em permanente movimento, permanente modificação, mudança. Né? Então, como é que se construía aqui sem se pensar arquitetura? É óbvio que havia um pensamento arquitetônico muito forte, que dialogava com outros pensamentos arquitetônicos, né, por meio dos impressos, que eu escolhi, o objeto que eu escolhi abordar, porque os impressos são multiplicáveis, né? Ou seja, eles têm um prenúncio de um certo modo de pensar da modernidade, né, que inclui a multiplicação do conhecimento dessas ideias que o Carlos Alberto mencionou, que às vezes tem tanta potência. Né? E o diálogo ele é feito sempre numa via de mão dupla. Né? O leitor não é passivo, o leitor é ativo na construção daquela narrativa. Né? Então, eu gosto também, eu já começo falando de cara, de uma espécie de inversão que um outro mineiro célebre fez, Afonso Arinos de Melo Franco, que tem um livro que ele fala da influência do índio na ideia do mito do bom selvagem, né? Ou seja, foram os tupinambás que foram à Europa, levados pelos marinheiros normandos, né, no início do século XVI ainda, que teriam influenciado Montaigne no seu ensaio Os Canibais, que, por sua vez, teria influenciado Rousseau e logo a Revolução Francesa. Ou seja, não haveria a Revolução Francesa sem o índio brasileiro. Essa não é minha, a tese é do Afonso Arinos. Né? Então, e eu acho que isso coloca bem a questão desse diálogo, dessa via de mão dupla, né? Diálogo, né? E não de uma espécie de apassivamento daquele que de fato constrói. Né? E o que sempre me intrigou, e o problema que eu convido vocês a resolver comigo, é como é que se construiu tão bem, se constrói tão bem ainda em Minas, né? De maneira tão parecida com o que acontecia na Europa, né, se essas pessoas, muitas delas nunca estiveram lá. Né? Ocorreu uma circulação desses documentos, essas ideias, desses impressos. Então, foi isso que eu fui procurar.
né, através de estudos de outras pessoas que já haviam levantado bibliotecas no território mineiro, me debrucei sobre elas e vi que tinha uma série de livros com ideias de arquitetura, né? Então, para começar, acho que as duas principais escolas de pensamento arquitetônico que influenciaram toda a arquitetura do período colonial. Primeira, a escola de fortificação francesa, né, cujo grande mestre é o Vauban. Isso chegou por aqui por diversos caminhos. Um deles, o brigadeiro Alpoim, né, do século XVIII, que era um oficial português, que, por exemplo, construiu os Arcos da Lapa e também fez o plano urbanístico de Mariana. Né? Outro, evidentemente, o espírito acadêmico, né, que a Celina mencionou tão bem, que tinha da Academia do Colbert, do século XVII, e chegou por meio das academias amadoras ao Brasil, e chegou também a Minas. Né? Os Inconfidentes tinham uma espécie de pequena academia ali no seu pensamento e também na sua articulação, na sua maneira de se organizar. Né? Depois, a gente, chegando em Minas, né, como isso chega a Minas? Primeiro, por meio de muitos livros de matemática, além desses de fortificação e academia, né, dos acadêmicos, os livros de matemática e geometria, que é uma maneira de se pensar. Né? Ou seja, tem uma racionalização do espírito, um espírito cartesiano, que não por acaso é francês, né, que influencia profundamente um certo modo de pensar dessas pessoas no século XVIII, né, e depois chega também pelo espírito enciclopédico, né, ou seja, o espírito sistemático, não certamente com a presença dos volumes em fólio grandes da Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, mas sim por meio de pequenos resumos. Né? Um deles encontrado na biblioteca de Manuel da Costa Taíde, Segredos Necessários às Artes e Ofícios, baseado na Enciclopédia Méthodique do Pankouk, que é uma revisão da Enciclopédia de d'Alembert e de Diderot. Né? Ou seja, de repente você tem o enciclopedismo influenciando na obra de um grande arquiteto e pintor, né, do período colonial, que é Mestre Ataíde. Né? E eu acho que, por fim, assim, também que eu gosto de pontuar, é a iniciativa de um outro mineiro, a iniciativa editorial, e aí já volta mais uma vez a bola do polo ativo, né, para o outro lado, que é um José Mariano da Conceição Veloso, que era um frei franciscano contratado pelo primeiro-ministro da rainha e depois do rei, né, Dom João VI, que patrocinou um ramo da impressão régia portuguesa que chamava a Casa Literária do Arco do Cego, destinado a mudar a forma de desenvolver o território brasileiro por meio de livros científicos e manuais técnicos, né, e vários deles de autores franceses. Né? Então, esses manuais técnicos de construção, né, de agricultura e por aí vai, eles traduzidos e editados por meio dessa iniciativa, eles também estavam presentes aqui. Então, eu dei um pequeno panorama que eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês para que leiam e dialoguem, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje com essa generosidade que é própria do Flávio. Né? E vamos ver se você chega à mesma conclusão que eu, né, que se os mineiros ouviram o galo cantar, eles sabiam muito bem onde. Os espectadores aplaudem a fala de Danilo. O Danilo é uma das pessoas que eu conheço que tem talvez uma das mais vastas culturas arquitetônicas nesse país. Ele foi meu aluno, mas agora eu é que aprendo com ele. Cada vez mais, Danilo. E eu fico pensando, o Danilo falando essas coisas, eu fico imaginando como é que deve ter sido a circulação desses livros, né? O André D'Angelo, também amigo querido aqui, que estuda muito essa questão da circulação desses tratados, né, em Minas Gerais. Eu fico pensando se naquela época, né, de ebulição, inclusive, de libertação, se não seria muito parecido com os livros que circulavam na escola de arquitetura na época da ditadura. Né? E imagino que isso tudo tem ajudado muito a construir, mesmo sendo muitas vezes livros técnicos, né, que eles ajudaram muito também a construir a civilização, né, de Ouro Preto, a civilização mineira que se pretendia fazer ali. Né. E me lembrei também de um livro do escritor cubano, que eu esqueci o nome dele agora,
nessa questão das contradições, né, que ele dizia num romance que ele escreveu muito interessante, ele dizia que a França aportou na América trazendo os ideais de liberdade e no mesmo navio veio a guilhotina, né, que é uma frase muito importante que está no livro. Queria convidar agora Roberto Luiz também. Roberto Luiz é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele veste uma camisa no tom vinho escuro e uma calça preta. Boa noite. Bom, queria agradecer ao Flávio o convite para escrever e para estar aqui hoje também. Eu vou dar uma guinada dupla no tempo e no espaço. O que me coube, né, tem a ver com o norte da França. Hoje é chamada região norte da França, à época era chamada de Nord-Pas-de-Calais, que é a região mineradora da França. E que, evidentemente, eu até descobri nesse processo que tem muito mais a ver. Mineiro é a mesma coisa em qualquer lugar, né? Então, tivemos várias vezes lá. Eu passei um mês, inclusive, na Universidade de Lille. Houve um convênio aí entre a região norte da França, na época Nord-Pas-de-Calais, e Minas Gerais, e entre a UFMG e a Universidade de Lille. E, com isso, uma série de trocas. Nós estávamos, à época, fazendo o Plano Metropolitano de Belo Horizonte. E eles estavam num processo de implantação de uma coisa que chamava Trama Verde-Azul. Começa como uma trama verde, depois eles acrescentam os rios, as águas, etc. E ficamos amigos do pessoal. Tem uma instituição chamada Bassin Minier, Bacia Minerária, de Nord-Pas-de-Calais, que fez uma proposta de implantação de resgate, né? Essa região foi mineração de carvão durante muitos anos, várias pequenas minerações, então, urbanisticamente, também muito interessante, porque são pequenas cidades, company towns, né, competindo entre si, e que foi estatizada em 1946 pelo de Gaulle, criou uma grande companhia de carvão, Charbonnage de France, e depois, em 1990, fecharam as minas e a região entrou em decadência. Já era uma região, enfim, vista como uma região problemática, mais pobre, né, desde o século XIX. E eles, então, começaram a recuperar, né? Eles têm grandes pilhas de restos de carvão, né, de rejeitos de minério, que são os terris, que compõem uma região, diferentemente de Minas, muito plana, com aqueles montes de resíduos de minério. Eles começaram a recuperar isso, e, a partir daí, nós trouxemos essa experiência para a região metropolitana de Belo Horizonte. Na época, estávamos fazendo um macrozoneamento metropolitano, e começamos, então, a propor a implantação da trama ao longo das serras, das zonas das serras de Belo Horizonte e da região metropolitana, e também no Rodonel, que estava previsto, está sendo discutido atualmente, que a gente propôs a criação de um grande parque linear metropolitano, saindo de Betim, dando a volta até Ravenna, lá em Caeté, né? E aí, além disso, de importar, né, essa ideia, tinha uma outra ideia que eu gostaria também, que era, para gerir essas terras que eram da Charbonnage de France, eles criaram uma empresa pública fundiária, mas isso nós não conseguimos implantar aqui. Mas fizemos um viés também de influência francesa. Tem um filósofo sociólogo francês que foi muito influente entre os arquitetos, sociólogos, geógrafos, etc., que é Henri Lefebvre, e que o primeiro livro sobre a questão urbana dele, mais específico, é muito conhecido, que é O Direito à Cidade, de 1968, e é muito interessante, porque ele foi traduzido no Brasil em 69. Eu li esse livro quando eu era estudante de arquitetura, em 69. E até hoje ele é uma referência grande, etc. E o que o Lefebvre propõe, né? Ele propõe a ideia de uma sociedade urbana, de uma revolução surgindo a partir de uma prática política urbana,
do direito à cidade como o direito à riqueza coletiva, o direito ao poder e o direito à festa, e a ideia de que nós estaríamos hoje vendo o final de uma era industrial centrada na questão produtiva e o início de uma era urbana centrada na questão, numa certa utopia, né? Então, o urbano é visto como uma outra categoria diferente de cidade, né? O urbano é todo esse espaço que é equipado segundo a ideia da cidade e que gera, né, um modo de vida de inspiração da cidade, mas é alguma coisa maior. Então, você começa a ter uma tríade, que seria campo, cidade e urbano, que é todo o resto que envolve o campo, envolve a cidade, mas não se confunde com eles. A partir disso, eu venho trabalhando há muitos anos com a ideia de uma urbanização extensiva no Brasil e a ideia de um tecido urbano industrial que se espalha por todo o território. E que nos últimos 20 anos, talvez, tenho trabalhado com a ideia de que surge um tecido urbano natural, ou uma naturalização extensiva, que vem tomando conta e vem interagindo dialeticamente com esse tecido urbano industrial. Então, o título do capítulo é da trama verde-azul ao tecido urbano natural, e discute um pouco essa experiência em Belo Horizonte. E o Lefebvre entrou como nisso? Entrou porque, na verdade, a proposta francesa é uma proposta muito mais ecológica, geográfica, né, de tratamento do território em termos de verde e azul. E nós incluímos aqui, no caso de Belo Horizonte, toda a questão do patrimônio cultural, patrimônio natural, patrimônio histórico, e o ponto de encontro, enfim, a era urbana em nascimento, e isso, nas oficinas públicas, ganhou corações e mentes, encantava as populações que participavam dos debates, etc. E nós acabamos propondo uma reestruturação da região metropolitana a partir da trama verde-azul. E a ideia era de que a implantação do Rodoanel, com esse grande parque linear que se estende desde Betim até a Caeté, seria uma espécie de projeto piloto. 2 anos atrás, mais ou menos, talvez, o secretário de Infraestrutura veio conversar comigo sobre a implantação do Rodoanel, que está em discussão atualmente, né? E eu trouxe essa ideia, acho que ele não levou muito a sério, não sei. A conversa não foi para frente, mas continua sendo um grande sonho, né? A gente vem trabalhando com isso de várias maneiras. Evidentemente, isso não é uma coisa que você baixa uma lei e implanta, isso teria que ganhar corações e mentes de várias formas. E nós mantemos, tanto na Escola de Arquitetura como na Escola de Economia, uma disciplina que trabalha com isso junto aos municípios metropolitanos, numa tentativa de identificando atores e processos para a implantação dessa trama verde-azul que veio inspirada de Nord-Pas-de-Calais. É isso. Obrigado. A plateia aplaude a participação de Roberto Luiz. Bom, o Roberto foi meu professor na Escola de Arquitetura e, na época, ele já aplicava o Lefebvre na gente, né? E muito da minha inspiração de ser professor vem da atuação como professor do Roberto, que foi, na época, dos poucos professores críticos que a gente tinha. Eu estudei na época da ditadura, né? E o Roberto tinha a coragem de nos mostrar os problemas da reprodução das cidades no Brasil, né? E dos problemas que a gente tinha de toda a ordem social, econômica, e eu tenho muito a agradecer a ele por tudo isso. E também pelo capítulo, né, que é um capítulo brilhante, que talvez vá até na direção que Manuel colocou dos desafios contemporâneos, né? E na hora que ele estava falando, que utilizou muito dessa questão, dessa experiência francesa no plano metropolitano, eu pensei, o Barão de Rossmann está de volta a Belo Horizonte, de alguma forma, né? Na plateia, diversos espectadores acompanham com atenção a fala de Flávio. Bom, o que eu me propus a contribuir nesse livro foi um pouco fazendo um resgate histórico das trocas culturais entre a França e Minas Gerais,
um pouco seguindo uma ordem cronológica, né? Então, o capítulo que, inclusive, dá título ao livro, Civilização e Liberdade, trata desses dois conceitos, se é que a gente pode dizer assim, que são conceitos caros tanto a Minas Gerais, aos inconfidentes que queriam criar uma civilização própria brasileira, e essa ideia da civilização ela é uma ideia muito constante, muito presente no mineiro, né, como é também a ideia de liberdade. Né? Não é à toa que nossa bandeira é o Libertas Quae Era Tamen. Né? A ideia da liberdade ela é uma ideia que parece até que o mineiro assume essa identidade perante o país inteiro. Então a gente tenta mostrar um pouco como esses dois conceitos eles entraram, né, na arquitetura e no urbanismo, e o estudo é feito em ordem cronológica, né, mostrando como é que no século XVIII a gente teve muita influência da França, desde da questão da influência na arquitetura. Eu até cito o André D'Angelo também, mostrando a questão do nosso barroco, a mistura do barroco italiano e do rococó francês, né, André? Você me corrige aí se eu estiver te citando mal, né? E mostrando também como a própria forma da cidade que estava se tentando fazer, o próprio modo de viver, né, em Ouro Preto, tem muito mais a ver com esses ideais também de civilização e liberdade do que com a cidade da corte, né, da cidade da corte portuguesa. Esse também é uma reflexão que o Roberto traz, né, mostrando a cidade muito mais uma cidade talvez burguesa, né, Roberto, do que aquela cidade das elites. O século XIX, claro, ele é muito dominado pelos ideais, né, do urbanismo que estavam surgindo naquela época, e Belo Horizonte não poderia deixar de ser uma caracterização importante ali, tanto no urbanismo quanto na arquitetura, a nossa arquitetura eclética, né, que tem muito do neoclássico francês no seu início. E no século XX, a gente teve não só a questão do modernismo, né, que Carlos Alberto nos trouxe aqui, especialmente a presença, né, do Oscar Niemeyer, trazendo toda essa discussão da modernidade, mas uma questão também que a gente não pode esquecer, que é o pós-moderno. Né? O pós-moderno em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, talvez tenha sido o movimento pós-moderno mais consistente que houve no Brasil. E ele é resultado também de um pensamento muito francês, ligado ao pós-estruturalismo. Então, embora os arquitetos que produziram essa arquitetura aqui não tivessem, talvez, uma leitura crítica dos filósofos pós-estruturalistas, eles eram muito práticos, né? Mas eles estavam sob a influência de todo esse movimento cultural de questionamento da nossa cultura que os pós-estruturalistas realizaram. Então, a ideia desse capítulo é fazer essa panorâmica, né? E eu tento também não ficar apenas em Belo Horizonte, mas também mostrar, no caso do Art Deco, que também é muito presente na nossa cidade, como o Art Deco ele foi assimilado pela administração do Getúlio Vargas, pelo governo de Getúlio Vargas, e se espalhou não só pelo país inteiro, mas também pelo interior de Minas Gerais. A gente tem Art Deco em qualquer cidade mineira que a gente lembre assim, de primeira vez. Né? Bom, eu podia ter ficado só num capítulo, né? Mas como eu tenho me dedicado ao estudo do patrimônio cultural, eu achei talvez que seria interessante a gente também mostrar o paralelo da construção do nosso serviço de patrimônio cultural e das relações da França com relação vamos dizer, ao ideário do que seria um patrimônio cultural e que foi o que influenciou toda essa construção do patrimônio cultural. Essas trocas elas aconteceram não apenas com relação à ideia francesa de alta cultura, da gente proteger principalmente os grandes expoentes da nossa cultura, mas ela também se reflete na estruturação jurídica que a França fez para proteger esses monumentos e que nós utilizamos muito aqui a partir de 1937, especialmente com a presença de dois mineiros, né?
do Rodrigo Melo Franco de Andrade e do Carlos Drummond de Andrade. Embora o Mário de Andrade tenha trabalhado nos primeiros projetos da proteção do patrimônio cultural no Brasil, a presença mineira mudou, né, um pouco aquela concepção do Mário de Andrade, e muito do que a gente tem hoje é resultado mesmo dessa forte presença mineira naqueles idos dos anos 1930. Muito rapidamente, então, esses são os capítulos que eu trabalhei, e espero que vocês também tenham a oportunidade de ler e dialogar com a gente, trazendo também a sua contribuição nos vários momentos que a gente se encontrar, ou que vocês puderem também discutir esse tema com outras pessoas. A gente não queria que o livro ficasse muito centrado em Belo Horizonte, a capital, né? E aí nós procuramos também identificar outros autores e outras presenças francesas em Minas Gerais, e convidamos uma pesquisadora de Poços de Caldas, a Esther Servini, que escrevesse um capítulo também sobre a questão da influência termal da França em Poços de Caldas. Nós vamos ter um depoimento gravado aqui, que ela não pôde vir, né? Convidamos também o Ângelo Osvaldo para escrever um capítulo sobre a visita, a caravana modernista, né, que descobriu, entre aspas, né, a nossa arquitetura. E essa caravana está fazendo 100 anos agora, né? Ela foi em 2024, né, Mauro? Então ela está fazendo 100 anos agora, e nós achamos importante fazer esse registro também, até porque um dos componentes dessa caravana modernista era um francês, né, o Blaise Cendrars, que nos ajudou a trazer também um ponto de vista francês de valorização daquilo que os mineiros, como é muito comum na mineiridade, a gente nunca acha que a gente tem a riqueza que a gente tem, né? O livro termina com um capítulo também de um amigo fraterno, né, o Cacá Brandão, que também tem um depoimento aqui, são os 2 depoimentos que a gente vai mostrar gravados, né, sobre a vivência urbana, né, de Belo Horizonte e da França. E eu vou deixar que ele explique no próprio depoimento dele. Para que a gente não ficasse num livro só de mineiros com relação à França, eu também convidei um francês, que é o Jean-Pierre Blay, para colocar também como é que a França vê, né, essas trocas culturais, e ele é um brasilianista, né? E ele, então, também faz um capítulo, e o capítulo dele traça um panorama mais geral do Brasil, das relações entre Brasil e França, até chegar em Belo Horizonte. Então eu vou pedir para que a gente passe os 2 depoimentos. Esther é uma mulher branca de cabelos louros e curtos. Ela usa um óculos de hastes pretas e uma blusa vermelha. Olá, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao professor Flávio pela oportunidade de estar aqui participando desse livro que comemora os 300 anos da relação entre França e Minas Gerais. E gostaria de falar um pouquinho sobre o capítulo que eu desenvolvi para esse trabalho, né? E eu intitulei Um Sonho com Vichy, sobre o termalismo na região sul de Minas, porque eu tenho estudado muito a cidade de Poços de Caldas e as cidades também do circuito mineiro de águas, que seriam Lambari, Caxambu, Baipendi, São Lourenço. E nesses estudos eu percebi uma certa proximidade, tanto em termos geológicos e geográficos, né? A formação das cidades balneárias e termais que haviam na Europa. No caso da aproximação com o Vichy, e daí Um Sonho com o Vichy, se daria também por outras camadas de significação, pelo fato de que, no caso da virada do século XIX para o XX, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro estava alinhada com a Faculdade de Medicina de Paris,
onde essa nova disciplina de termalismo havia surgido, que era um termalismo, o estudo das águas de modo científico. E essa maneira científica é o que começou a ser implantado nessas cidades da região sul de Minas, através de professores que vinham de Paris e outros com a formação no Rio de Janeiro. No caso de Poços de Caldas, a gente tem a figura do Dr. Pedro Sanches, um médico do Rio de Janeiro que vem para Poços de Caldas, e se fixa aqui e começa a sua clínica, sempre buscando um melhoramento para a cidade, e certa vez ele vai para a Europa, numa viagem de estudo, conhecer as maiores cidades termais da Europa. E uma delas justamente é Vichy. E ele publica, na chegada, as suas notas de viagem e a descrição que ele faz de Vichy, do aformosamento da cidade, dos jardins, do cassino, corresponde muito ao imaginário que depois a gente vai ver acontecer na cidade na década de 20 e 30, com a instalação dos grandes edifícios significativos que nós temos no centro e a construção da Termas Antônio Carlos. No caso das cidades francesas de termalismo, também tinha o imaginário de Belle Époque associado ao uso das águas. E a gente vai ver muito esse imaginário nas cidades do Circuito das Águas, né? Principalmente Caxambu, São Lourenço, Baipendi, com os seus gazebos, fontes, coretos, hotéis, os parques, se assemelham muito a esse imaginário francês, né? Então, o que eu gostaria de ressaltar é que esse estudo foi desenvolvido dentro de uma visão de paisagem cultural. E a paisagem cultural entende que aquele patrimônio não corresponde só a um certo momento na história, mas ele é vivo dentro da sociedade atual, né? E como que nós podemos, incentivando esse imaginário, pelo que o Kevin Lynch chama de uma imaginabilidade, né? Então, Vichy não é tanto a coisa física, mas a imaginabilidade que pode ser conquistada através dela para a construção desse imaginário de águas dentro dessas cidades. E isso, como que seria hoje reinventar esse imaginário para que as águas continuem sendo um patrimônio usufruído pela população dessas cidades. Então, um pouco do que eu pesquisei vai nessa direção, né? E essa que seria a minha contribuição. Espero que gostem. Obrigada e boa noite. Cacá Brandão é um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma blusa de manga comprida. Saudações a todos, é um prazer falar com vocês. Bom dia, boa noite aí, né? Bom dia, Flavinho, tudo bem? Bom, vou fazer esse vídeo aqui, como você me pediu, para falar um pouco do meu capítulo, nesse livro que está sendo lançado hoje. Quando eu estive aqui em Paris a primeira vez, fazendo um mochilão aqui na Europa, e um precário e tal, eu vi um pouco a cidade de uma forma bem diferente da que eu vejo hoje. Então eu via, por exemplo, eu vou aqui chegar na minha janela, essas construções formando uma massa ocre contínua, essa montanha ocre, como eu falo no livro Genealogia da Cidade, né, no qual se baseia esse capítulo. Uma montanha ocre que me dava a impressão um pouco de uma coisa meio autoritária, uma coisa, imposição do Estado, era
estudante e isso me incomodava um pouco. Depois, quando eu passei a morar aqui mais vezes, o meu sentimento mudou. Eu, em primeiro lugar, comecei a valorizar o fato de cada edifício ele é pensado integrando esse conjunto urbano, esse conjunto da cidade. Ele não é pensado em si mesmo, para chamar atenção em si mesmo. Antes de tudo, mesmo sendo um edifício privado, ele é um edifício que integra um conjunto. Então, aí comecei a valorizar esse aspecto do edifício ser pensado como uma parte de um todo, antes de tudo. Isso, inclusive, vale aqui para as intervenções que eles estão fazendo hoje nos Jogos Olímpicos. Tudo é pensado a partir de uma valorização do todo. E isso também tem um outro lado muito bacana, que é a valorização da rua. Como eles formam essa massa contínua, essa montanha ocre, como eu chamo no Genealogia da Cidade, eles valorizam a rua, a vida na rua, eles valorizam com isso o dia a dia, o cotidiano. É a rua que é o verdadeiro palco, eles são o fundo, né? É a rua, o cotidiano, as atividades, que é a figura. Isso valoriza, né, o acontecimento viver na cidade, né? Isso valoriza o cidadão. O cidadão é o maior ornamento da cidade, não seus edifícios. Igual Cícero fala no De Oratório, né? O maior ornamento de uma casa é quem mora nela, e não os objetos que estão dentro dela ou ela própria, né? Então fui vendo essa outra dimensão, esse aspecto da relação desse conjunto, não vou falar de um edifício só, mas desse conjunto e a rua. Depois, quando eu morei aqui mais tempo também, aí já foi em 2018, quando eu estava justamente preparando aqui o Genealogia da Cidade, fazia propaganda, né? Repito, né? Esse capítulo desse livro é baseado num dos capítulos, esse capítulo do livro de vocês, baseado num desses capítulos aí, onde eu conto isso mais detalhadamente. Muito bem, eu estava aqui morando e pensando, fazendo a pesquisa para esse livro, e aí eu achei debaixo de um poste da esquina da minha casa, numa caixa de papelão, peguei vários livros assim. As pessoas jogam os livros fora, mas elas põem os livros em um determinado lugar que as pessoas possam olhar, ver o que interessa e pega. E esse eu achei debaixo de um poste que tinha na esquina da minha casa, lá em frente o bar que eu ia, do Bistrô do Max. E era um livro de fotografias de Paris, de final do século XIX, começo do XX. E eu peguei aquele livro, estava muito bem conservado, até trouxe ele para Belo Horizonte, e uma das coisas que eu fiz foi, com a minha máquina de fotografia, correr todos os lugares fotografados nesse livro e fotografar. E comparar. E eu vi que quase todos as construções eram as mesmas que a gente vê hoje, né? Só que hoje, em vez de ver gente correndo para um lado para o outro comprando coisa, era a pessoa com guarda-chuva, era uma enchente, era uma venda, uma quitanda, era uma pessoa tocando violão no Jardim de Luxemburgo, na frente dessas montanhas ocres. Eu fui vendo que o conjunto urbano, o conjunto edificado, era quase o mesmo, ao contrário de Belo Horizonte, por exemplo, de que a cada 10 anos cada lugar é uma outra coisa, né? Como a Savassi, por exemplo. E que isso introduzia uma outra dimensão dessa arquitetura, que é a dimensão do tempo, né? A dimensão da permanência no tempo. Esse tipo de sensação de que
a vida da gente passa e a cidade perdura, né? Então, essa arquitetura, ela revelava o tempo, revelava a história, revelava, trazia para o primeiro plano esse valor de permanência de uma arquitetura que é feita para durar no tempo, né? Uma arquitetura que é feita que não é para satisfazer nem o transitório, nem a glória imediata ou precária, mas que perdura no tempo. Uma constituição de uma beleza não é da antiguidade, eu vou falar da vestuticidade das coisas. A beleza que vem junto com uma certa autoridade que o tempo dá. Então, essa beleza que não é estética, essa beleza das coisas que perduram e que introduz na vida da gente essa dimensão de que o tempo nosso é constituído, como diz o Ivan no seu livro lá, O Fio e a Trama, por essas coisas que permanecem, diante das quais aquilo que passa é percebido, né? Então, essa díade, né, entre a cidade, essas montanhas edificadas, elas dão essa dimensão da permanência, da durabilidade, e que a gente é essa passagem pela vida. E aí, nessa díade entre aquilo que passa e aquilo que permanece, a gente constitui a nossa dimensão do tempo. E a arquitetura, fundamentalmente, a constituição dessa dimensão temporal aqui em Paris, essa dimensão da durabilidade. Então, e talvez no plano mais geral, a arquitetura seja um dos poucos lugares, né, onde a gente pode constituir essa permanência hoje, que é uma sociedade completamente engolfada pelo efêmero, pelo transitório. E isso dá para a gente a dimensão da nossa própria mortalidade, da nossa própria passagem. Eu escrevi ontem, estou escrevendo um livrinho que são, né, as 100 razões porque eu gosto de Paris, é que essa arquitetura que a gente mostrou nessas montanhas ocres, de uma certa forma, ela realiza a minha mortalidade, no sentido de que ela torna real para mim, né, essa dimensão da passagem. E com isso, essa arquitetura dá um assentimento à minha própria vida, à sua dimensão real. A cidade continua, mas eu passo. Então isso é muito legal, né? Isso é muito bom, né? A cidade continua, mas a gente passa. E aqui em Paris, isso é muito claro na conformação do espaço urbano, né? A cidade, ela continua e as gerações passam. Gente, eu peço desculpa porque perdemos os segundos finais aí da fala do Kaká, mas eu acho que o cerne da ideia que ele queria trazer está na fala. Perdemos só alguns segundinhos aí por problemas técnicos do WhatsApp. Bom, eu queria agradecer o Sempre um Papo, agradecer a Autêntica. Bom, esse livro é de vocês, mas, meu avô, esse livro é para você. Um abraço para todo mundo. A plateia se despede com aplausos. No hall de entrada do teatro, Flávio e os outros autores recebem o público para dar autógrafos, tirar fotos e conversar.